a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Hoje é a última quarta-feira. Domingo nós estaremos comendo os pães ázimos e o cordeiro. No domingo. Para que nós possamos, em memória dele, celebrarmos a nossa Páscoa. Amém? Êxodo capítulo 12, versículo de número 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Podemos assentar. Eu e você fomos escolhidos por esse cordeiro para fazermos parte deste grande reino, chamado Reino do Filho do Amor de Deus. Somos pessoas privilegiadas por podermos conhecer a Deus, por podermos ser ensinados a amá-lo, a honrá-lo e dedicarmos a Ele a nossa vida. Somos privilegiados todos os dias por podermos estar assentados à mesa dEle e comermos daquilo de melhor que Ele tem a nos oferecer. Todos os dias pela manhã, quando somos acordados, nós nos lembramos do sacrifício do nosso Senhor e Salvador, que por conta dele podemos sim nos achegar diante do trono de Deus, pelo novo e vivo caminho, pelo véu que foi rasgado, a sua carne, para que possamos ter um coração puro, uma mente limpa e lavada de todas as obras mortas e com toda a pretensão e proposição de sermos transformados dia após dia. A Bíblia diz assim, em Êxodo capítulo 12, nós vamos descrever a partir do versículo 1 e pedirmos ao Senhor que Ele venha nos dar aquilo que nós precisamos. Falou o Senhor a Moisés, versículo 1, e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Não importava se eles estivessem falando no nosso mês, de abril, de maio, de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A partir dali iria começar um novo ano. E aquela data seria a data do início de todo o ano. O calendário de Israel mudou. Olhe para o seu irmão e diga: o seu calendário muda? O que significa isso? Uma das obras maravilhosas do Senhor Jesus na minha alma, eu acredito que na sua, é o poder que Ele tem de fazer com que o nosso calendário mude de um dia para o outro. De repente, num dia anterior, você está num verão escaldante. No outro dia, você acorda, é primavera. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode dar a mim e a você a condição de acreditar na tribulação, no fim, na angústia. Você já passou por situações que você olha e diz: é o fim do relacionamento, é o fim da confiança, é o fim da amizade, é o fim da alegria, é o fim do sonho. E aí ele chega e ele diz: não, é o começo. Só Ele pode mudar o meu calendário e o seu calendário. Quando Deus fala com Moisés, dizendo: a Páscoa marca o início de tudo, Jesus diz: eu sou o Alfa. A importância de nós termos o Senhor Jesus como aquele que demarca os nossos começos. É aquele que faz com que toda a historicidade que eu vivo e você vive, de rudez, de amargura, de situações inadequadas que nos fazem mal, só Ele consegue virar a página. Nada e ninguém, nenhum sentimento positivo, nenhuma proposta, minha ou sua, nenhum dinheiro, nada consegue virar a minha página e a sua página. Só Ele consegue. Ele consegue iniciar situações dentro do caos. Eu gosto muito de Gênesis 1, quando diz assim, que tudo era um caos. Não é? Em Gênesis, só que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O poder de Deus de marcar um novo começo em meio à dor, em meio à tribulação. O Senhor, primeira característica da Páscoa, a Páscoa é o começo.
Onde entra Jesus se tem esperança de um começo. Onde entra Jesus se tem esperança de restauração. Onde Jesus Cristo está, a nossa Páscoa, ali a esperança do alfa, do começo, a esperança de um fim pleno, abençoado, do qual eu e você temos esperado. Às vezes em nossa angústia nós ficamos tão atribulados, que não paramos para chamar a nossa Páscoa para dentro daquela situação. Não paramos para invocar a nossa Páscoa, dizendo: eu quero a minha Páscoa, eu quero aquele que faz tudo novo, eu quero aquele que começa uma nova escrita, que põe um parágrafo. Porque nós somos os do ponto final. Nós gostamos de colocar pontos finais nas situações. Por quê? Porque nós não aguentamos mais, porque nós não damos mais conta, porque estamos no exercício absoluto da nossa limitação. Mas Ele é o Deus dos parágrafos. Ele é o Deus que dá início a uma nova história, a uma nova situação. Só Ele pode fazer isso. Quando Moisés recebe a ordem da Páscoa, a primeira ordem para Moisés é: onde existir o sacrifício do cordeiro, onde existir o sangue, haverá o começo para um novo casamento, para uma nova relação de amizades. Onde há perdão, onde há sangue, há coisas antigas apagadas e um novo começo, uma nova restauração. Isso é Páscoa. Agora, como é que os crentes podem querer o Cristo da Páscoa e não abrir o coração para o Deus do começo, o Deus que faz tudo novo? Essa memória na vida dos crentes usada de uma maneira nociva. Todas as vezes que Deus ordena que façamos uso da nossa memória lembram do que eu fiz por vocês, lembram do meu sacrifício, lembram das minhas misericórdias, lembram de onde eu os tirei. Mas a maioria dos crentes tem uma memória nociva. Elas lembram emocionalmente do sofrimento e da dor, e isso provoca um caos ainda maior em todo o sistema imunológico espiritual. O que nós precisamos entender, que nós somos hábeis para celebrar a nossa Páscoa, desde que nós temos acreditado, desde que nós temos vivido começos, desde que nós temos aprendido que quando Jesus Cristo chega, o passado ficou no ontem, e Ele começa tudo novo. E em e qualquer situação, em toda e qualquer maneira de se viver. E sabe, você tem Jesus, mas não tem a Páscoa. Você não tem trazido o Cristo da Páscoa para a sua vida. Sua esperança está morrendo, está definhando. Onde é que está a sua Páscoa? Onde é aquele que traz esperança, que te dá certeza: eu vou cuidar disso. Quantas vezes Ele tem dito para você: eu vou cuidar disso, eu vou melhorar a sua situação, até transformá-la totalmente. E muitas vezes tem faltado no coração dos crentes fé, credibilidade a essa palavra, de fazermos a nossa alma entender que Ele é o nosso começo. Se Ele não der um início na nossa vida, nós estamos perdidos. Se Ele não reiniciar o processo da nossa vida, a transformação da nossa vida, nós estamos perdidos. Eu preciso crer que a Páscoa é um começo para mim, em todas as áreas da minha vida. A minha alma precisa entender isso, e ela precisa se animar com isso. A sua alma da mesma maneira. Nós precisamos crer que Cristo é aquele que dá um começo. Não podemos mais ficar fazendo reciclagem, querendo melhorar o que foi, querendo mudar aquilo. Não, Cristo vai fazer, a obra é dele. Você pode crer que a obra é dele? Mas por que às vezes nós usamos força e violência? Sendo que a Escrita diz: nem por força nem por violência, mas pelo Espírito. O princípio e o começo, não importa como está, Ele traz o começo, amém? Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Olha para o seu irmão e diga assim: sua família tem que ter um cordeiro. Agora, o que significa isso? Quando nós falamos em cordeiro, quando nós falamos em Páscoa, nós falamos em sacrifício, nós falamos em morte. Por diversas vezes a palavra nos ensina que o segredo de chegarmos ao alvo, do segredo de chegarmos ao propósito de Deus para a nossa vida, é a morte do eu e a abnegação.
Se dentro da sua casa não tiver um cordeiro, não haverá Páscoa, não haverá começo. O que eu quero dizer com isso? Se dentro da sua casa não estiver alguém proposto a morrer, abnegar, renunciar, não tem começo. Aí disse bem o Senhor, na medida dos da casa. Sua morte é na medida dos problemas da sua família. Sua renúncia é na medida da necessidade da sua família. Não adianta você querer morrer menos ou comparar. Aquele irmão tem que abnegar menos, aquela irmã tem que renunciar menos, na medida de cada família, segundo a necessidade. Olha aqui o que o Senhor diz no versículo 3. Para si o cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Se dentro da sua casa não existir alguém que tem comunhão com Deus, do tamanho da renúncia, do tamanho da necessidade do lar, a sua casa está fadada ao fracasso, não haverá começos, não haverá alianças com Deus. O que acontece nos lares? Ninguém quer renunciar, ninguém quer pagar o preço, ninguém quer sonhar no meio do caos, ninguém quer sonhar no meio do deserto. As pessoas se negam a ser o cordeiro que vai ser morto. As pessoas se negam a estar na cruz, se negam a abnegar, se negam a renunciar, se negam a engolir seco, a enxergar e não ver, a escutar e não ouvir. As pessoas se negam à abnegação. Como que pode existir um começo? Como que pode existir restauração dentro do lar se não existir um cordeiro? Se não existir alguém que está proposto a fazer uma mudança, não vai acontecer. Você pode falar o nome de Jesus, pregar o nome de Jesus para os 4 cantos da sua casa. Se esse nome não estiver estabelecido dentro do seu coração, e se ele não significar para você aquilo que ele significa, não vai adiantar. Não vai adiantar. A incumbência de Moisés era dizer ao povo o seguinte: cada família tem que ter o seu próprio cordeiro. Sua família tem um cordeiro? Ah, é Jesus, tá. Eu estou falando do cordeiro que é exemplo dentro de casa e a exemplo de Cristo. Aquele que entende que tem que morrer a cada dia, aquele que entende que tem que abnegar, que renunciar, aquele que entende que tem que fazer os sacrifícios necessários para que aquele lar mude, transforme e chegue à característica de um lar cristão. Sua família tem um cordeiro? Se não tiver, não tem Páscoa, não tem começo. Segundo, versículo 4. Se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. Eu quero fazer uma pergunta para você. Um cordeiro para cada família. Se a família fosse pequena e o cordeiro que eles tivessem era um cordeiro pequeno, mas ia sobrar. Então, chamava o vizinho para dentro de casa. Eu quero falar do cordeiro para os relacionamentos próximos. Nenhum relacionamento sobrevive sem abnegação e sem renúncia. Seja com qualquer pessoa. Os relacionamentos que você tem que ter com seus parentes, com seus irmãos, com seus amigos, com seus irmãos aqui da igreja, tem que ter um cordeiro. O vizinho fala do próximo. Se não tiver um cordeiro, não existe relacionamento. Você quer ter um relacionamento porque vocês se dão bem, porque vocês gostam das mesmas coisas, vocês riem das mesmas piadas, só que não tem cordeiro. Esse relacionamento está fadado ao fracasso. Quantas vezes os cristãos, em seus relacionamentos, não têm o cordeiro? Não tem abnegação, não tem perdão, não tem renúncia, não tem compreensão. Esse relacionamento está fadado ao fracasso. Quantas pessoas têm colocado o cordeiro de Deus para fora de seus relacionamentos? Se o cordeiro for grande para a sua família, você precisa chamar o seu vizinho para dentro da sua casa.
Aqui o Senhor fala sobre a necessidade de nós, nos nossos relacionamentos de amizade, somos pessoas que temos amigos. Somos ou não somos? Somos pessoas amáveis, amadas. Somos pessoas. O reino de Deus é um reino tão próspero, tão próspero, tão próspero, tão abençoado, que nós chamamos as pessoas que congregam conosco de irmãos, de tão próximos que somos. As dores do outro é a nossa. Eu não consigo ver você sofrendo e eu ficar bem, dizendo, não estou nem aí. Não. O nosso relacionamento é tão de sangue, mais de sangue às vezes, do que um irmão seu que nasceu no mesmo ventre de sua mãe. O Espírito que nos une é único, porque é o Espírito Santo, que quando você sofre, eu sofro junto. E quando eu sofro, você sofre também. Não existe alegria em mim quando você padece, e nem alegria em você quando eu padeço. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma mesma família. A questão é termos cordeiro. Nos nossos relacionamentos, nós nos chamamos de irmãos. Não porque somos gerados geneticamente da mesma mãe e do mesmo pai, mas porque somos gerados do sacrifício de Cristo na cruz. Ele gerou filhos para Deus e nós somos lavados pelo mesmo sangue. Em seus relacionamentos tem que existir verdade, tem que existir perdão, tem que existir abnegação, tem que existir flexibilidade. Não é as coisas da maneira que você vê, da maneira que você acha. Uma amizade, para ser saudável, tem que ter respeito. As pessoas, elas devem ter a liberdade de dizer o que pensa, e você também da mesma maneira, a liberdade de ser quem você é. Esse é o respeito, nós aprendemos a respeitar a individualidade de cada um. Isso é Páscoa. É você poder ser verdadeiro, é você fazer amigos para o dia mau, para que eles possam verdadeiramente ser irmãos. A palavra do Senhor continua. Ele diz assim, versículo de número 5. Deixa eu só falar uma coisa no versículo 4. Olha para o seu irmão e diz assim, faz a conta. Você tem que fazer a conta. Que conta? Quantas pessoas são? Quanto você come? Quanto você come? Quanto você come? O que isso quer dizer? Tinha que ser a conta exata, não podia sobrar o cordeiro. Se sobrasse, não podia jogar fora, tinha que queimar no fogo. Por quê? Você precisa ter abnegação, renúncia e flexibilidade na medida dos amigos que você tem, na medida da convivência que você tem. Você é amigo de uma pessoa difícil, você não fez a conta, você vive se estranhando com ela. Você precisa ter o cordeiro na medida. Você se casou com uma pessoa difícil. Aí você fica brigando com essa pessoa 2, 3, 4 anos. Você não fez a conta? Você precisa ter cordeiro na medida da dificuldade daquela pessoa. Até que o Senhor faça a mudança na vida dela, você tem que ter cordeiro suficiente. Aí o que acontece? Você não tem cordeiro suficiente, aquela pessoa é do jeito que ela é, e aí ela nunca vai mudar, porque você não tem cordeiro para isso. O que muda as pessoas é o cordeiro em você. O que transforma, como Paulo diz, a mulher santificada santifica o marido. O que muda o relacionamento é aquele que tem cordeiro. Se você tem cordeiro, tem esperança de mudança, tem esperança de transformação. Mas se você não fizer a conta, e aí? Você não faz a conta. E depois fica naquela situação entranhável, onde estica e puxa. Aquela pessoa é difícil e ela não vai mudar. Você pode orar o tanto que for, jejuar o tanto que for. Se você não tiver o cordeiro, ela não muda. Se você não tiver atitudes cristãs, se você não tiver renúncia, se você não tiver abnegação, se você não tiver humildade, não vai mudar. Você tem que fazer a conta. Um dia vai mudar? Se tiver cordeiro, vai. Vai mudar. Continuando o versículo 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Diga, sem defeito. 1 ano, bebê ainda, sem defeito. Diga, meu sacrifício tem que ser sem defeito. Então vamos lá, vou explicar, nós estamos explicando aqui, né? O que é Páscoa? Vamos lá.
Um culto maravilhoso no domingo, mudou segunda. Engoliu. Terça mais ou menos. Na quarta, chuta o pau da barraca. Sem defeito. O cordeiro, o sacrifício tem que ser sem defeito. Não pode ter defeito. Eu aguento isso, suporto isso, só que de repente eu não fiz aquele cordeiro direito no fogo, porque não podia ser cozido na água. Tem gente que cozinha o cordeiro na água. Ou então frita. Fritar dá colesterol espiritual. E cozido na água fica uma coisa horrorosa. Tem que ser assado no fogo. Não tem o fogo para poder assar aquele cordeiro, aquela tribulação, a chama do Espírito Santo. Não tem o fogo do altar do Senhor para queimar aquilo, para poder desintegrar o mau humor, o nervosismo, a ira. Então muda um dia, 2 dias, 3 dias, no 3 explode o que foi, guardou nos 3. O sacrifício tem que ser sem defeito. Como é que você consegue isso? No fogo. Por meio do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo faz com que você consiga exercer um sacrifício sem defeito. Você apresenta ao Senhor e você ouve Deus. Não fala agora, você não fala. Agora fala, e fala só isso. A hora que você vai falar a segunda frase, o Espírito Santo falou, essa aí não é minha. Você já engole. O que você ia falar mesmo? Nada não. Nada não. Sai sem fogo, sem unção, sem Espírito Santo. Sai essa frase para quê? Para destruição. Bom, sem defeito. A Bíblia diz assim, versículo 6, e guardareis até o 14º, era para ser tirado do rebanho, guardado. Até o 14º dia, o cordeiro, ele era para ser tomado e guardado até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Diga, o cordeiro guardado, separado, diga. Eu não sei se eles guardavam em casa, se eles separavam, eu não sei. Eu sei que eles tinham que separá-lo do rebanho e cuidar dele de uma maneira especial. Alguns dias ali com aquele cuidado, com aquele carinho, as crianças brincando com ele. O que eu estou querendo dizer? Trazer para dentro de casa, para a proximidade da convivência com eles. Para que quando eles matassem o cordeiro, eles te sentissem alguma coisinha. Olha para o seu irmão e diga, vai doer. Perdoar dói, abnegar dói, renunciar dói. O cordeiro era separado, trazido para casa, para o convívio da família. Tinha que ter intimidade, tinha que ter um relacionamento ali familiar. Para que quando eles matassem, eles não pensassem apenas em comer aquele cordeiro. Eles pensassem naquele cordeiro que ficou ali alguns dias, fazendo parte daquela família, as crianças brincando e ele andando pela casa. Existem pessoas que querem a Páscoa, mas não querem que doa. Vai doer. Todo investimento que você fizer de restauração, de início, de começo, toda a Páscoa vai doer. Não adianta você achar que existe algum tipo de restauração, algum tipo de ação que vem do céu, que não doa. A palavra de Deus usa para exemplificar dor, morte, a palavra morte. Vai doer. Vai tirar coisas do lugar, vai bagunçar sua cabeça, vai fazer muita coisa desconfortável. O cordeiro era trazido para próximo da família, para que a família tivesse pelo menos um relacionamento com esse cordeiro, uma afinidade. Por quê? Porque de alguma maneira tinha que ser algo pessoal. Não podia, vai lá e pega qualquer um lá e vamos matar e vamos comer. Não, tinha que ter alguma coisa pessoal. E por que quando Deus pede para nós que nós façamos algo pessoal, nós nos negamos? Mas por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que renunciar? Por que eu tenho que abnegar? Por que eu tenho? Está doendo, mas é para doer. Porque cura, tanto eu quanto o outro. Tem que doer. Tem que doer. Era para guardar até o 14º dia. Versículo 7. E tomarão do sangue
e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Tinha que ser público. Todas as pessoas que passassem poderiam enxergar que naquela casa tinha sangue. Quando as pessoas olham para você, as pessoas observam que na sua família tem sangue, tem sacrifício, tem abnegação, tem renúncia. Era público. Um lar só está de pé e Cristo governa, porque tem alguém ali dentro fazendo sacrifício. Alguém ali imolando um cordeiro. Sabe, irmãos, o projeto de Deus para as famílias é progresso. Progresso emocional, espiritual, em todos os âmbitos, financeiro, em todos os âmbitos. Só que onde está o cordeiro dentro de casa? Onde está aquele que está disposto a orar mais, a trazer sobre si as marcas de Cristo, a renúncia? Onde está aquele que diz, não, pera aí um pouquinho, a coisa tem que mudar, tem que melhorar, não é do meu jeito, não é da minha maneira, é daquilo que a palavra de Deus ordena. Qual é a casa que tem sangue nos umbrais e nas vergas da porta? A casa onde existe perdão, onde existe renúncia, onde existe compreensão da fragilidade do outro. Existe cônjuge ou membro familiar que é muito ávido em apontar o defeito do outro, mas mal ele sabe que só o casamento está de pé porque aquilo que ele diz que é defeito do outro é uma âncora que está suportando o casamento. Pastora, minha esposa é letárgica, é devagar, quase parando. Se ela fosse um pouquinho esperta, ela não estaria casada com você. Você quer que ela atinja inteligência? Você quer que ela seja promissora? Você quer que ela seja ávida? Você quer que ela seja dinâmica? Se ela for dinâmica, ela vai enxergar o bonde que ela carrega. Então é melhor ela ficar nesse estágio de letargia antes que ela enxergue o que ela está carregando. Aquilo que você aponta como defeito dela pode ser aquilo que esteja suportando o seu matrimônio e vice-versa. Nós somos inclinados a apontar o defeito do outro. Tem que ter sangue nos umbrais da sua casa, na verga da sua porta. Tem que existir, assim como algumas mulheres dizem, pastora, meu marido é parado, meu marido é devagar, ele não age. Minha irmã, se ele fosse alguém que agisse, sua cara já estava totalmente mudada. Se ele fosse alguém que agisse, ele tinha agido. Teu nariz já não estava no lugar. Você entendeu? Então, se ele é devagar, dá graças a Deus porque ele é devagar, porque ele tem aguentado e suportado suas neuras, seus mimos, e tudo quanto é coisa que sai de você. Porque se ele não fosse do jeito que ele fosse, a coisa ainda não estava de pé. Então, quando nós achamos que pessoas são frágeis, porque apontamos os defeitos delas, são elas que têm segurado o teto da casa. É isso que nós temos que entender. Nos umbrais da sua porta tem que ter sangue. Tem que ter sangue. Tem que ter sacrifício. Tem que ter abnegação para que os lares subsistam. Continuando, ele diz assim, versículo de número 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo. Não pode ser cozida, que fica sem graça. Tem gente que quer fazer sacrifício cozido. Deus não aceita. Aquela coisa sem graça. É ou não é? Até uma carne, quando ela é cozida e é fritinha, dourada, é melhor, né? Quando você vê uma comida feita de qualquer jeito. Carne de panela, aquela carne branca que você olha assim, você fala, é batata ou a carne? É ou não é? A gente vai ficando mais velho, já ficando meio enjoado, né? Quando você é novo, você engole qualquer coisa. Aí você fica velho, você come menos, aí você fica mais criterioso. Não, douradinha ficaria melhor, não é verdade?
Tem gente que faz aquela carne cozida, aquele sacrifício cozido, aquela pessoa que parece que precisa existir um carro para puxar ela, para ela perdoar, para ela ser flexível. Demora 1 ano para tomar uma atitude. Ou então frito, né? Aquele sacrifício frito. Faz tudo na segunda, na terça não faz mais nada. Aí ele diz assim, tem que ser assado no fogo, churrasco. Aí diz assim, versículo de número 9, não comereis dele cru, nem cozido. Cru, você não pode frutificar de repente. Se você frutificar de repente, não é fruto. É pensamento positivo, o que mais pode ser? Nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua frissura. Tudo. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Fala assim, sem desperdício. Não podia ter desperdício, não podia ter exagero. Aí vem, pastora, Deus está falando comigo, hein? Nossa, a partir de agora eu já era um cordeiro, eu já era uma cordeira. Agora, pastora, eu vou ser passadeira. Diga para o seu irmão, sem exagero. Uma coisa é nós contribuirmos com o reino de Deus para que haja edificação. Outra coisa é nós sermos subservientes. Não termos opinião, não termos definição, não termos verdade, não dizermos as coisas que pensamos e nos tornarmos refém no relacionamento. Você está numa cadeia e não sabe. Não podia haver desperdício e nem exagero. Existem pessoas que exageram no sacrifício. O que acontece? Desperdício. Você faz e fica lá esperando retorno. Não tem retorno, por quê? Porque é desperdício. Tudo que você fez em excesso é desperdício. Só falta deitar no chão, como diz Isaías, para os outros passar por cima. Aí fala, meu cônjuge não muda, minha família não muda. Mas cadê você? Tem você ali? Porque o Cordeiro de Deus não é apenas aquele que nos ensina a fazermos sacrifícios, mas aquele também que diz tudo está consumado, aquele que tem imposição, aquele que diz as verdades, que coloca o trem nos trilhos. Você tem feito desperdício de sacrifício? Você é aquele que sobrou, o que você faz? Joga fora. Tudo que é excesso, a outra pessoa joga fora. Eu sempre ensino uma coisa para vocês. Todo relacionamento tem que ter 2 vias. Não é de uma via só. Existem pessoas que são tão facilitadoras. Elas são tão amáveis. Mas na verdade não é facilitadora e nem amável. Ela é carente. E ela não deixa o outro fazer nada no relacionamento. Ela ama, ela cuida, ela preserva, ela sacrifica. O que é para fazer? Estou fazendo. O outro fica lá igual uma múmia. Não exerce nada, não aprende a amar, não aprende a perdoar, não aprende a fazer. Aí o que acontece? Depois o outro decepciona, frustra, não está aí, vira as costas e nem lembra. Eu fiz de tudo, eu me doei, eu abneguei minha vida, eu deixei disso. Quem mandou? Quem foi que te mandou fazer isso aí? Isso não é cristianismo. O cristianismo é uma imposição de valores, de uma maneira dosada e correta. Nós precisamos entender que o nosso sacrifício não é sinônimo de negligência e nem de conivência. O nosso sacrifício é aquilo que fazemos espiritualmente e somos conduzidos emocionalmente a fazer para o progresso do reino dentro do nosso lar. Mas não é letargia, não é conivência, não é babaquice. É isso que nós temos que entender, isso em qualquer relacionamento, que você tem que chegar e dizer, a coisa é assim, 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 serve, não serve, vamos entrar no ringue e vamos decidir isso aí. Qualquer relacionamento, ele tem 2 vias. Todo relacionamento tem 2 pessoas. Deus nos dá no relacionamento com Ele o direito de nós orarmos, o direito de querermos, o direito de pedirmos, de lutarmos. Agora, no seu relacionamento você não tem direitos, só tem deveres. Aquela pessoa olha para você, você já treme do pé à cabeça. Que é isso? Israel uma vez disse para o Senhor, outros senhores têm tido domínio sobre nós. Paulo diz, vocês sofrem porque seres humanos dominam sobre vocês.
Você precisa entender que todo relacionamento tem que existir sacrifício, mas não subserviência. Onde existe subserviência, não existe progresso. A outra pessoa fica totalmente paralisada dentro do relacionamento, sem saber, sem conhecer, sem fazer sacrifício, sem exercitar nada. Todo relacionamento é duas vias. Eu vou até aqui e você vem até aqui. É ajuda. A palavra ajuda já diz, eu estou ajudando porque você está fazendo alguma coisa. Então eu entro para ajudar. Eu entro para ajudar. Deu para entender? Diga, não pode ter desperdício. Não pode ter exagero, meu irmão. Faz tudo. Ainda se ufana, ensoberbece, dizendo, olha, eu faço tudo. Olha, eu sou pau para toda obra. Mártire? Desde quando o evangelho gera mártir? Desde quando? Desde quando? Faz 20 anos que você fala assim comigo perto dos outros. A partir de hoje eu não vou aceitar mais não. Vamos entrar no acordo? Estou cansado de passar vergonha do jeito que você se reporta a mim perto dos outros. A partir de hoje eu não aceito, vou fazer você passar vergonha. Eu não vou estar à tua altura, porque não me convém, mas eu vou te exortar. Vou dizer para você, ô irmãozinho, é assim que se fala com uma esposa perto dos irmãos, vou te envergonhar. Esse negócio de você ficar me achincalhando perto dos outros para poder se dar uma de... Não vou aceitar mais não, hein? Não vou aceitar você crescer perto de mim, não. Vamos entrar dentro de um conforme aí, vamos respeitar, né? Não. Não tem isso no seu casamento? Não tem? Tem que ter. Tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Em qualquer relacionamento tem que ter acerto. Eu não gosto disso. Tem gente que fala muito, tem gente que faz para mostrar. Eu não sou de ficar falando no relacionamento. Eu faço. E eu digo, é assim que eu gosto, você está vendo? É assim que eu gosto. Quando eu falo, o negócio já está feio. Eu faço, eu mostro, é assim que eu gosto. É assim que eu quero, é assim que eu quero. Porque quando eu falo, aí eu rasgo o verbo. Os relacionamentos têm... eu gosto assim, você está vendo eu fazer? É assim que eu quero que você faça. Porque se eu sou capaz de fazer, você é também. Eu estou fazendo, está vendo o que eu estou fazendo? Está vendo o que eu estou fazendo? Você está vendo que eu estou investindo? Você está vendo que eu estou? Está vendo? Então aprende. Porque tem gente que fica nesse estico-puxo, conversando não muda nada. Então você faz o quê? Você está perto da pessoa, você faz. Fala, é assim que eu quero, hein? É assim que eu gosto. Você fala numa boa, faz isso, você está vendo como é legal, funciona? Aí a pessoa fala, nossa, mas que bondade, que boazinha. Nem leva em conta. Mas quando você chega rasgando o verbo. E aí? Todo relacionamento, não existe relacionamento sem exigência. Todo relacionamento tem duas partes. Até Deus conosco e nós com Deus. Não pode ter desperdício num relacionamento. Você não pode exagerar no relacionamento. E aí, como é que faz? Pastora, mas eu acostumei, meu marido eu levo café, levo água, levo o prato na mão, tira a meia, tira o sapato. Então você tem que ensinar ele a fazer alguma coisa para você também. Se já acostumou, acostuma ele a fazer alguma coisa para você também. Fazer um suco para você, tirar teu sapato, fazer uma massagem nas costas. 2 vias. 2 vias, meu irmão. Não é uma via só. Não é uma via só. Fala de novo, não pode ter desperdício. Se tiver desperdício não vai virar nada. E você vai achar que está semeando alguma coisa, que vai colher, não vai colher nada, vai ficar grande decepção. A Bíblia diz assim no versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, diga preparação. Você está preparado para, a partir de hoje, fazer a sua Páscoa existir dentro dos seus relacionamentos? O que é isso, pastor? Abnegar e renunciar. Sua Páscoa tem que existir. As pessoas dizem assim, mas quando casar melhora, quando casa piora. Conforme o relacionamento vai estendendo, piora. Porque os defeitos tendem a agravar conforme a rotina. Então você tem que aqui, lombos cingidos. Vê se teu irmão tem lombo cingido aí, para conviver com quem ele convive.
Depressão, o zite da vida, desânimo, apatia, tudo porque não tem lombo cingido, não tem preparação, porte, postura para aguentar. A mocinha casa, delicada e tudo, fala baixo, casa com aquele irmãozinho que é estúpido, bruto, mas ele não mostrou isso. Aí ela vive com depressão, vive triste, por quê? Porque o marido ele ama, mas ele não sabe falar, ô meu amor. Ele fala, e aí, vai ou não vai? Mas é o jeito dele. É o jeito dele, mas ela não tem o lombo cingido para aquilo. Não tem o lombo cingido. Então você tem que entender, o que ele não dá conta, o que ela não dá conta, eu tenho que dar. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Deus não une pessoas perfeitas, Deus une pessoas, e pessoas são cheias de defeito. Então nós temos que trazer a Páscoa para o nosso relacionamento. Os nossos lombos têm que estar cingidos, preparados para aguentar peso. Amém? Aí você quer que o seu cônjuge, que o seu amigo, será com quem você convive, seja como você, simpático, educado, fala baixo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí? Aí não vem. Aí você passa 2 anos com depressão, no 3º ano você quer ser igual ele, aí não dá certo, bate de frente. Aí no 4º você aprende que você tem que ter o lombo cingido. Isso vale em todas as situações. O peso do seu cônjuge você tem que carregar a parte dele. Se você não carregar, não vai dar certo. Ou de qualquer relacionamento. Os lombos devem estar cingidos, os vossos sapatos nos pés. Deixa eu só ler o versículo 8, irmãos, que eu quero falar uma coisa muito importante. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, sem fermento. Diga, sem fermento. Ervas amargosas. Por que comer um cordeiro tão gostoso assado no fogo, com pão ázimo, sem fermento, e comer com erva amargosa? E aí, por quê? Porque na vida tem coisas amargas. Tem ou não tem? Você nunca provou nada amargo na vida? Decepção, traição, frustração, quantos nós já enfrentamos, né? Mas porque nós somos cristãos, nós conseguimos vencer, não é não? Hein? Não existe sacrifício se você tira o fermento, tira o passado, tira as mágoas, tira as rugas, tira tudo. Tem que ter. O amargo faz parte. O amargo faz parte. O amargo está dentro. Para que Israel lembrasse dos 430 anos de escravidão. O amargo está dentro. O amargo está dentro. Deus oferece uma refeição a Israel para marcar o início. Os pães sem fermento, sem implicação do Egito. O cordeiro, já proposto o perdão, o sacrifício de Cristo, a remissão. E as ervas amargosas, do tempo do sofrimento que eles viveram. O sofrimento faz parte da sua vida, você tem que estar preparado para ele. Ilusão não tem defeito, por isso que chama ilusão. Você assiste um filme lá perfeito de romance. Aí você, bobo, abduzido, quer trazer aquilo para a realidade. Ilusão não tem defeito. A realidade é cheia de defeito, porque é a realidade. Hein? É igual esses homens que caem em conto de secretária, em conta de amigo de trabalho. Ilusão não tem defeito. Vai morar junto com aquela mulher, você vai ver só. Vamos continuar o versículo 11. Sapatos nos pés. Os seus sapatos têm que estar nos pés, sandálias do Evangelho da Paz. Onde você for, você tem que levar o Evangelho. Caminhar no Evangelho. Depois, o vosso cajado na mão, ou seja, preparado para a jornada e qualquer perigo. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Diga comigo, Deus tem pressa que eu tenha um cordeiro. Apressadamente. Existem pessoas que fazem da vida um grande e interminável deleite, a vida com Cristo. Existem momentos de regozijo, você tem que ter o seu dia sabático, o seu mês sabático, o que você quiser de sabático, de descanso, de alegria. Só que a vida com Cristo, ele é uma vida urgente, ele é uma vida de necessidades, de mudança, de melhoria. Deus olha e diz assim, eu não estou convidando vocês para uma festa, para um banquete, para um jantar, onde vocês vão se assentar, vocês vão comer de pé.
portes de guerra, de batalha, de caminhada, de peregrinos. Vocês são peregrinos nessa terra. Você tem porte de peregrino? Ou tudo que Deus faz para você é um grande deleite? Pastora, mas eu não posso fazer festa com as minhas bênçãos? Pode, mas quanto tempo dura a tua festa? Tem gente que ele recebeu uma bênção, faz 10 anos ele ainda está em festa. A vida dele está de cabeça para baixo, ele quer festejar. Você tem que aprender que as vitórias, elas devem ser celebradas no tempo exato. Por quê? Porque na Bíblia existem vários episódios de milícia que quando os soldados estavam festejando, veio o inimigo e atracou. O Senhor diz assim, cajado na mão, preparados para sair, sapatos nos pés, lombos cingidos, comam apressadamente. Não é um jantar de deleite, não é um jantar de comunhão, de festa, no sentido assim, vamos festejar, vamos passar a noite aqui. Não. A nossa vida, nós temos que vivê-la de uma maneira apressada. Fala para o seu irmão, pressa. Para que você tem que ter pressa? Tem que ter pressa para mudar, você tem que ter pressa para melhorar, você tem que ter pressa para obedecer, você tem que ter pressa para a sua Páscoa. Para ser uma pessoa diferenciada, uma pessoa melhorada nos seus relacionamentos, na sua família. Você tem que entender que você é um peregrino nessa terra, você não pertence aqui. Você tem que ter nos pés as sandálias do Evangelho. Você tem que estar com o seu cajado na mão, seus lombos cingidos. Você tem que estar preparado para tudo aquilo que vier na sua vida. Tem gente que tudo faz um deleite. Até no vale, se duvidar, ele arruma a cama e dorme. É ou não é? Você tem pressa, meu irmão? Eu tenho, pastora, mas eu estou aqui num engaste para mudar faz 10 anos. Então você não tem pressa, não. Pressa. O que significa pressa? Afinco, determinação. Você enxerga uma miséria na sua vida, você vai batalhar em cima para mudar. O diabo vai fazer de tudo para você. Você vai mudar, você vai melhorar, você vai jejuar, você vai pegar versículos, palavras, você vai orar, você vai chorar até você mudar. Você tem que ter pressa para melhorar aquilo que não está dando certo, aquilo que está trazendo dissabores dos seus relacionamentos. Você tem que ter pressa para que a sua família seja abençoada. Diga amém. Para nós terminarmos, a palavra do Senhor diz assim: essa é a Páscoa do Senhor, versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Todos os egípcios seriam feridos. E o povo de Deus foi alcançado com o destruidor? Pastora, só que aí existe uma situação aí, viu? Ali, só que agora, sabe, pastora, eu percebo que fazemos parte da igreja e a gente percebe a entrada do destruidor. A gente percebe, pastora, se o diabo vem roubar, matar, destruir. Aí eu faço a grande pergunta. Versículo 2. Tem começo? Tem esperança? Você coloca Jesus nos sinais. Versículo de número 3. Tem um cordeiro lá na tua família? Alguém disposto a abnegar? Alguém disposto a renunciar? Versículo de número 4. Tem flexibilidade nos seus relacionamentos próximos? Tem amor, tem perdão? Versículo de número 5. É perfeito o seu sacrifício? Versículo de número 6. Você tem oferecido coisas que não são boas, necessárias? Ou você tem oferecido aquilo que dói? Tem doído? Versículo de número 7. Tem sangue na verga da porta? Identifica que Cristo está ali na sua vida. Versículo de número 8. Tem tido ervas amargosas? Você tem engolido aquilo? Tem tido ausência do fermento? Versículo de número 9 e 10. Você tem queimado no fogo, você não tem desperdiçado, tem sido assado. Versículo de número 11. Você tem entendido que você tem que estar preparado para aquilo que a sua família necessita? Então tem o 13. Se tem lá do 1 ao 12, tem o 13. Agora eu não quero obedecer, eu não quero seguir a Páscoa, eu quero 13. Eu quero que o destruidor passe de largo da minha casa, da minha família, mas não tem renúncia, não tem abnegação, não tem flexibilidade, tem desperdício, tem tudo. Então não tem, meu irmão. Eu falo que tem crente que ele é meio lunático.
Ele escuta, mas ele não entende, ele está ouvindo isso aqui, ó. Aí ele chega no 13, ele fala, aleluia, eu estou sentindo, aleluia, eu estou sentindo. Que você tem que sentir do 1 ao 12, que você tem que sentir. É isso que nós temos que sentir, a responsabilidade de trazer a Páscoa para a nossa família, para que nós possamos ter o 13. O destruidor passará de largo sobre a vossa casa e não entrará. E se ele porventura entrar por alguma falta de mandamento, obedecendo, você obedece e ele tem que sair. É ou não é? Quer o 13? Quer o do 1 ao 12? Uma coisa interessante que eu... Vou falar uma coisa que eu penso aqui. Ó, existem pessoas que desejam coisas que não têm condições. Elas querem o bem, mas não querem fazer o bem. Elas querem a graça, elas querem o poder, querem a obra, mas não querem a palavra, a obediência. É gente maluca, gente doida. Na igreja está assim de gente maluca. Está assim de gente doida, achando que Deus é mágico, que tem varinha de condom, Deus tem um cajado para dar cajadada em mim e você, isso sim. É isso que ele tem. Como eu posso querer uma coisa se eu não faço por onde? Eu sou abduzido, eu sou louco. Espera aí um pouquinho. O que o evangelho fez com a cabeça do povo? O evangelho não. O que alguns pastores fizeram com a cabeça daqueles que já eram doentes. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas. Diga, eu tenho um sinal na minha casa. Qual é o sinal? Oh, aleluia, estou sentindo, pastora. O sinal na minha casa é o sangue de Cristo. O sinal da tua casa é que dentro da tua casa tem um cordeiro lá. Tem uma esposa, tem um filho, tem um marido disposto a abnegar, renunciar, crer, confiar, agir. Lá tem um cordeiro. O sinal nas casas em que estiverdes vendo eu o sangue, diga, Deus tem que ver o sangue. Mas não, nós queremos que Deus ouça as nossas orações vazias e mentirosas. Oh, aleluia. Cristo habita em mim, eu sou servo. Tudo mentira, tudo mentira. Deus tem que ver o sangue. Deus podia ter feito um faz de conta da morte de Cristo, mas não. De verdade. Não foi uma encenação, não foi um faz de conta. Não. Deus tem que ver o sangue, ver seu sacrifício, sua abnegação, sua renúncia, sua proposta de mudança. Vendo eu o sangue. Não é o Senhor, tem sangue aqui, viu? Tem cordeiro aqui. Saiam lá fora da casa de vocês e digam, ó Senhor, eu fiz certinho. Não, eu tenho que ver. Deus tem que ver sua mudança. Deus tem que ver o que você está fazendo. Mas no meu coração eu sinto, peraí. Tem gente que acha que, eu não sei o que pensa. Não, mas sabe o que é que eu não queria fazer? Mas quem não queria? Se fez é porque queria. Eu nunca fiz uma coisa que eu não quisesse. Se eu fiz é porque eu queria. Eu queria fazer. Vem com essa conversa de engana trouxa. Mas eu não queria lá no fundo. Que fundo é esse? Que não chega nesse fundo? Um fundo que nunca chega no fundo. Se fez é porque queria fazer. Sim, fez porque queria. E assume. Não é? Nós temos que ser verdadeiros, pelo menos conosco e com Deus. O Senhor vai vir o sinal nas vergas, nos umbrais da porta. E vendo eu o sangue, que houve sacrifício, morreu um cordeiro lá dentro. Foi comido com pães ázimos, com ervas amargosas, com vestes, tudo preparado. Eu, diz o Senhor, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Não haverá morte, a fé não vai morrer, a alegria não vai morrer, a esperança não vai morrer, não haverá morte do ânimo, não haverá morte da determinação. Tem crente que está morrendo, porque não existe cordeiro, não existe sacrifício. Existe crente que diz assim, sabe por que eu não abnego e não renuncio? Porque isso é morte, você vai acabar morrendo por não sacrificar e não renunciar. Mata a tua fé, mata o teu ânimo, mata a tua determinação.
Você pode orar agora? Pode? Eu sei que a sua família não é uma família perfeita. Nenhuma família é perfeita. Por isso que nós precisamos de um cordeiro dentro dela. Eu quero que você ore pela sua família nessa noite. O diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você não sabe o que Satanás tem preparado para a sua casa. E às vezes você olha para a sua família e você acha que está tudo bem. Tudo bem. Só porque a rotina encontrou lugar ali. E às vezes você se depara com um assombro. Você se depara com roubo, com uma traição ou qualquer coisa semelhante. E aí você percebe que o cordeiro tem que morrer, tem que existir Páscoa. Para que a esperança volte, para que exista um novo começo. Você quer um começo para a sua família, um começo para um relacionamento? Tem que ter Páscoa, tem que ter do versículo 1 ao 12. Feche os seus olhos. Eu quero que você apresente ao Senhor o tamanho da necessidade da sua casa, dos seus relacionamentos, da sua família. E que tamanho tem que ser o seu sacrifício. Aí você diz, meu Deus, eu não sou capaz. Eu não sou capaz de renunciar, eu não sou capaz de sofrer, eu não sou capaz de experimentar as ervas amargosas na medida do que a necessidade da minha família precisa. Peça ao Senhor ajuda. Peça ao Espírito Santo de Deus. Fala, Senhor, as situações exigem mais do que eu posso oferecer. Ensina-me a morrer, a abnegar, porque quando eu me humilho, quando eu abnego e renuncio, eu inicio um novo tempo na minha vida. Um tempo da graça. Eu consigo enxergar a graça me habilitando, me capacitando. Se você até hoje viveu pela força, pela habilidade, pelo dom, pelo conhecimento, o Espírito Santo te convida nesta noite a iniciar um tempo da graça, onde a graça limpa seu coração, onde a graça te basta, a graça consola, onde a graça traz esperança. Em nome de Jesus. Deus ama você. Mas Ele quer ver o sangue nos umbrais das casas e das portas lá da sua casa. Que lá dentro daquela casa, no recôndito daquele lar, existe alguém que levanta as madrugadas e chora pela família. Existe alguém que clama, que ora. Existe alguém que intercede. Sua família tem recebido as suas orações. Fala a verdade. Você tem orado para que os seus filhos não desviem. Você tem orado para que os seus filhos não sejam seduzidos pelo pecado. Você acha que por eles estarem na igreja, eles estão guardados? Quem te disse isso, meu irmão? Eles têm que estar inseridos no reino, em Cristo. Você só acha porque eles são bonzinhos e não revelam os defeitos, vai dar tudo certo. Nós nascemos estragados, todos nós. Fala com o Senhor, fala, Senhor, eu não vou negar de ser um cordeiro. Eu não vou negar de comer as ervas amargosas, Senhor. Vai amargar no paladar, mas vai fazer bem para a alma. Vai limpar minha alma, limpar meu coração, Senhor. Deus, eu não quero fermento na minha casa, Pai. Eu não quero as minhas infecções emocionais. Eu não quero que as minhas dores digam o que eu vou fazer. Eu não quero que as minhas dores, as minhas inflamações determinem minhas reações. Oh, Espírito de Deus, eu quero a palavra, eu quero o Senhor determinando as minhas atitudes. Quantas vezes você está fermentado, infeccionado, e você fala em nome de uma infecção, e você age em nome de uma infecção, e faz totalmente o contrário da vontade dEle. Deus perdoa-nos, porque muitas vezes o destruidor entrou porque não havia sangue. Não havia sangue.
nos umbrais da nossa porta, não havia lá dentro alguém disposto a morrer, a orar, a clamar, a pedir, a renunciar. Deus, nos perdoa, porque somos negligentes quanto às nossas famílias. Conosco existe 2 tempos apenas: ou somos abduzidos por completo pelas nossas famílias, apaixonados por elas, acima de qualquer paixão pelo Senhor, ou somos negligentes, confiados que o Senhor tem a responsabilidade de fazer a nossa parte. Perdoa-nos, Senhor, pelos extremos, perdoa pelo foco errado, que a partir de hoje haja na minha casa um cordeiro para morrer, que seja eu. Que haja na casa do meu irmão um cordeiro para morrer, que seja ele, Pai. Alguém que pensa antes de falar. Alguém que não deixa ser movido pelas emoções. Alguém que pondera, que analisa. Alguém que contribui para melhorar. Alguém que seja o primeiro a fazer, o primeiro a mostrar como é que deve ser feito. Oh, Deus, temos falhado, Senhor. Temos sido pessoas de poucas obras, de poucos frutos. Mas definitivamente não queremos o destruidor entrando nas nossas casas. E por isso haverá sangue nos umbrais das nossas portas, em nome do Senhor Jesus. Haverá sacrifício dentro do nosso lar, em nossa intimidade, Pai. Eu quero que você se coloque de pé. Quero que você ponha a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Diga assim: Senhor, eu preciso acreditar no começo. Eu não posso gostar dos fins, da tristeza, do abatimento. Eu preciso crer no começo. Na minha casa tem que ter um cordeiro. Nos meus relacionamentos tem que ter um cordeiro. E eu tenho que fazer a conta do quanto eu tenho precisado. Se eu preciso de graça, eu vou buscar no Senhor. O meu sacrifício não pode ser defeituoso. Tem que doer, tem que ter paixão, tem que ter sangue no umbral da minha casa. Eu tenho que entender que é pelo fogo, pela erva amarga e sem fermento. Limpa meu coração de toda infecção, daquela ferida, daquela palavra que eu ouvi. Senhor, eu também já disse coisas que eu me arrependo. Por que eu vou levar tão a sério aquilo que alguém me disse? Pai, em nome de Jesus, eu preciso entender que não pode sobrar, não pode ter exagero. Me ensina a ser comedido, porque em nome de Jesus há um sinal na minha vida, a Páscoa. Há um sinal na minha casa e na minha família. Lá dentro vai existir alguém disposto a morrer a cada dia, a ter atitude, a abnegar, para que a Páscoa exista dentro do lar. E dentro da minha casa, o destruidor não terá vez, em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto. O único que é poderoso para fazer com que esta palavra penetre na sua alma, dividindo juntas e medulas até a profundidade, expondo pensamentos e intenções do coração, é o Espírito Santo pelo poder desta palavra. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo e que haja pelo poder do Espírito Santo mudança, transformação, para que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Diga amém.